Hoje vamos dar sequência aos nossos episódios sobre depressão. Vamos falar sobre depressão na adolescência, Baleia Azul e sobre essa série americana que vem aí trazendo muito barulho e muita reflexão. É a hora de pensar, hein? Fala, galera! Vamos aí continuar nossos episódios sobre depressão e hoje vamos falar sobre depressão na adolescência, Baleia Azul, enfim, aquela série americana que eu não sei falar o nome. 13 Reasons Why. Eu não fiz CCA, CC, não sei. CCE, não sei falar. Enfim, mas antes da gente começar o nosso bate-papo aí sobre depressão na adolescência, a gente vai responder uma pergunta de uma das nossas inscritas no canal, e ela fala o seguinte, o nome dela é Kátia Silva, e a pergunta dela é o seguinte: o que fazer para conseguir voltar ao trabalho mesmo com depressão? Mesmo medicada e com tratamento, tem dias que não consigo ir ao trabalho. O que eu faço? O que ela faz? Vamos aí responder a pergunta da Kátia. E por favor, já mandem mais perguntas pra gente responder, porque a gente gosta. E esse é o objetivo do canal. Mandem bastante perguntas pra nós. É complicado a gente falar assim, volta, não volta. O ideal é que ela procure o psicólogo dela, o psiquiatra dela e converse. Olha, eu tô pensando em voltar pro trabalho, às vezes eu me sinto assim quando vou e tal. Devo voltar? Não devo? Eles vão dar a melhor opção. Tem aí um monte de possibilidades. Por exemplo, se a depressão dela, de repente o gatilho for no trabalho, talvez não seja saudável que ela se mantenha naquele ambiente. Aí existem algumas possibilidades. Ir ao INSS, entrar com um processo lá para afastamento, ou mesmo reenquadrar a função. Então, se a pessoa trabalhava no RH, vai ser transferida para a secretaria da empresa, a secretária. Reenquadrar a função numa função que o psiquiatra, o psicólogo perceba que não vai atrapalhar o desenvolvimento. Ir trabalhar pode ser uma coisa positiva, porque você sente que está produzindo algo, isso é muito bom. E pode te trazer reforçadores, né, coisas positivas. Uhum. E quando a gente está em depressão, a gente precisa pensar em algumas coisas. O que antes me dava prazer, por exemplo, trabalhar me dava muito prazer. E quando eu entrei em depressão, a gente sempre fala daquela perda de prazer nas coisas. Então eu perdi o prazer em trabalhar, não que o trabalho tenha sido gatilho, né? Foi uma outra coisa, mas em consequência acabei perdendo o prazer em trabalhar. Então é legal se você buscar forças de alguma forma, claro que conversando sempre com o seu psicólogo, com o seu psiquiatra, buscar forças para enfrentar essas situações. Conversando com sua cabeça, sabe? Falando assim, cabeça. Uhum. Eu sempre senti prazer nisso, por que não tenho sentido mais? Tenho alguma razão? Né? Uma evidência de que isso não é bom para mim? Não, só tem coisas boas. Então, vou me esforçar um pouquinho para fazer isso. Por quê? Quando a gente já conversou também, né, que quando a gente tem depressão, a gente deixa de se comportar por reforçamento positivo, né? Então, para receber uma consequência positiva, e começa a se comportar por fuga e esquiva, então fugindo de situações. Então, ir trabalhar, eu tenho me sentido deprimido, então eu não vou mais trabalhar, mesmo que aquilo me desse prazer. Ou sempre sentir prazer em jogar futebol e não tô fugindo dessa situação porque não sinto mais prazer. Então isso mantém o estado deprimido da pessoa. Então nesse início de depressão é legal, se você perceber isso, tentar se esforçar um pouco e tentar sentir prazer naquilo que você sabe que sempre te deu prazer, certo. E não tinha um motivo específico para perder esse prazer. Uhum. E essa, mesmo como a Kátia diz, ela mesmo medicada, fazendo as terapias, mesmo assim tem dias que ela não consegue ir para o trabalho. Uhum. Isso é normal. Num quadro depressivo, essa ação, essa atitude é normal. Sim, é normal. É que é difícil a gente falar sem saber muito do caso. Mas é legal passar isso para o seu psicólogo e psiquiatra principalmente. Por quê?
O psiquiatra, ele vai... Infelizmente, hoje a gente muitas vezes usa o antidepressivo por tentativa e erro. Então, vai mexendo na dose de acordo com o comportamento e como a pessoa está se sentindo com aquela dose de medicação. Então, se não estiver fazendo o resultado, tendo o resultado que se esperava, o psiquiatra pode mexer na medicação ou na dosagem da medicação. Eu acho que vale a pena ir para a Kátia procurar o que a gente sempre fala, outras alternativas que deem para ela prazer também. Né? Então, vá fazer um esporte, entra na academia, aula de dança, que é muito bom, né? A gente sabe que libera aí várias substâncias positivas, que para quem tem a depressão meio que falta, né? Então, assim, procurar outras possibilidades. Enfim, terapias complementares, enfim, vale aí, como a Laís disse, também um pouquinho de esforço, né? De tentar vencer aquilo. Tentar não se entregar, né, para a depressão. É legal o que o Fernando falou, porque é gostoso quando a gente sente que está produzindo algo, fazendo algo. Sim. Né? Então a gente não se entrega totalmente, né? Mesmo se você de repente se afastar do trabalho, você também não vai ser saudável você ficar em casa o dia inteiro fazendo nada, porque você só vai alimentar aquele humor deprimido. Então buscar algo para produzir, fazer uma aula, uma coisa diferente. Né? Eu acho que esse é o caminho. Espero que a gente tenha respondido a sua pergunta, Kátia, e tenha te ajudado. Certo? Se tiver mais dúvidas, pode mandar também. Por favor, né? mande Se não sempre. fez sentido para você também, É pode verdade. mandar. Não só a Kátia, mas todos os inscritos e os que não são inscritos. Se inscrevam, tá? Se não forem. Por favor. Certo? Então vamos dar sequência aí ao nosso episódio sobre depressão na adolescência, certo? Bom, mas eu acho que as perguntas elas vão ser mais ou menos as mesmas, né? No caso do adolescente, os sintomas, as causas são as mesmas do que dos adultos e dos pequenos? São muito parecidas, né? Assim, as causas sempre tem aquela questão do gatilho, a irritabilidade, né? Que é de 40% na depressão. Sempre tem essas questões. Agora, com relação aos sintomas, algumas coisinhas podem ser diferentes ou algumas coisas podem ser aquele clássico que a gente já conhece, né? Aquela tristeza profunda e tal. Mas nos adolescentes é comum colocar a máscara. Então, não, tá tudo bem, eu vou me esforçar para ficar entre as pessoas, vou fingir que eu tô achando muito legal, mas quando vai pro quarto dele, lá no cantinho dele, aí desaba, aí começa a sentir um monte de coisas, um monte de frustrações, sente, porque na adolescência também é tudo muito, tudo ou nada, né? Então, tipo ou 880. o cara, ou eu sou a pessoa mais burra do mundo, porque eu tirei uma nota 3, então eu sou muito burra, eu não sei fazer nada mais, né? Então acaba potencializando tudo. Então o que é bom é maravilhoso, o que é ruim é péssimo, né? Não consegue ter um meio termo adolescente, né? É tudo a flor da pele, né? Eles são muito assim. E aí tem muito essa máscara. Pode acontecer também o isolamento. Então, eu tô no meio de um monte de gente, eu não me sinto igual a ninguém. Sinto que o que eu falo, ninguém se importa. Então, vai ser melhor, vai fazer mais sentido se eu ficar no meu canto, sozinha. Então, acontece muito isolamento também. Essa coisa da máscara que você está falando é muito verdade mesmo. O que você, nos atendimentos que eu faço, pelo menos no consultório, na parte da psicopedagogia, o que, em alguns casos, né, a gente pergunta as coisas e sempre a resposta é: não, tudo bem. A gente sabe, foi na escola, viu que tirou a nota super ruim, com o comportamento super ruim, e você pergunta e fala: não, tá ótimo, tudo bem, tranquilo. Tá tudo tranquilo. E isso realmente é uma máscara, né? E vai, acho que só piorando. E fica, pelo menos eu penso, mais difícil de perceber, talvez, de identificar alguma coisa. É muitíssimo, né? Porque eles a todo momento tentam, mas uma máscara você não consegue ficar com ela o tempo inteiro. Então, algum momento essa máscara vai cair, por mais que seja um momento muito rápido. Né?
Eu acho que aí já vai dar para emendar uma outra pergunta, que é no sentido assim, criou-se um clássico de dizer a fase da adolescência. Sim. Isso passa, né? E a aborrecência, e isso passa. Então, assim, a gente sabe que, sim, existe um período da adolescência que é uma transformação interna, externa, enfim. Mas que não pode se resumir a isso, somente isso. Né? E aí eu acho que isso dificulta ainda mais o adolescente de se entender, né? Ou não. Faz sentido bastante o que você falou. Tenho casos, assim, que me dizem, né? Eu tento falar. Tem até um caso em consultório que falou, eu tentei falar para uma pessoa e quando eu comecei a falar, sabe, entrar no assunto assim, não, porque e a depressão, né? Falando com... A pessoa falou, nossa, é coisa de louco. Daí ela já pegou e não continuou falando sobre o que ela estava sentindo, o que estava acontecendo com ela. Então, é legal que a gente esteja esperto, sim, né, para os sinais que eles dão, porque realmente muita coisa é da fase. Sim. Mas e se não for? Sim, não pode generalizar, né? Colocar tudo no mesmo pacote. E é legal a gente falar que a depressão, ela te atrapalha em níveis, né, da vida. Não é só, estou chateado porque eu tenho espinhas. Isso pode trazer um sofrimento muito grande, real para a pessoa. Mas aí vai interferindo em vários aspectos. Se você vê que não é legal realmente ter espinha, eu tive muito, sei como é, sofri muito. E não é gostoso ter espinha, né? Você não vai olhar no espelho e falar, nossa, que maravilhoso. Mas se isso interfere no seu relacionamento social, sua vontade de sair com seus amigos, se está interferindo no seu rendimento na escola, se está interferindo em um monte de aspectos da sua vida, é bom procurar ajuda, urgente, porque já você deu um exemplo muito importante e eu acho que vocês pais devem se atentar a isso. A Laís deu um exemplo aqui de uma coisa que é relativamente sem importância, né? Pra gente, pra eles não. Né? Então o adulto tem a mania de achar que é bobeira. Menosprezar os problemas do adolescente. Né? Pelo amor de Deus, você vai ficar com gracinha e porque tem espinha, nem gosta de depressão e aí já cai para outras coisas. Então, eu acho que vai de uma consciência dos pais, né, de tentar enxergar o que se passa com o seu filho, né, mas tentar enxergar de uma forma verdadeira, né, clara, sem colocar preconceitos, né, e estereótipos, que eu acho que é isso que é importante, né? Sim. Porque pode criar uma barreira, né? O adolescente já vem, né, construindo essa barreira, né, por essa fase, né? Então, se os pais aproveitam e reforçam dão os materiais para a construção dessa barreira, aí complica tudo. Um dos motivos que eu acho que acontece no caso das depressões nos adolescentes, é aquela coisa de ter que sempre corresponder ao que os pais desejam ou que os pais idealizaram daquela criança, daquele filho. Você acha que isso é um dos motivos ou uma das razões para que... Pode ser um gatilho, né? Isso, é o tal do gatilho. Eu não estava encontrando a palavra. Porque tem um monte de coisas, né, que acontecem na adolescência. Então, tem um luto de um corpo infantil que fica e agora é um corpo novo que vem, né? Tem um monte de mudanças. Eu sou criança para algumas coisas, mas sou adulto para outras. Eu acho que isso é o que mais pega no adolescente. Então, agora que eu quero fazer isso, eu não posso porque eu sou criança. Mas na hora que você quer alguma coisa que eu faça por você, eu sou adulto, já tenho que ter minhas responsabilidades, né?
Então, os pais acabam colocando um monte de expectativas em cima dos filhos nessa fase, né? Então, precisa ajudar em casa, sei lá, fazendo algumas atividades, não que isso seja negativo, tá? Mas acabam criando responsabilidades para esse adolescente. E esse adolescente também aí tem as responsabilidades da escola, né? E aí ele fica com um pouco de medo de não conseguir corresponder a todas essas expectativas em cima dele. E lembrando que é tudo ou nada. Então, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu sou burro. Uma fala muito de negativa sobre si, né? Uma autoestima bem lá embaixo. Eu sou burro, eu não consigo. É sempre negativo. Ou eu sou o cara, sou mais... Então, não, vem comigo que você passa de ano, né? Porque a gente ouve muito. Eu sou mais galanzão da escola, eu sou bonitão, eu sou inteligentão, enfim. E na escola também tem um pouco daquela questão. Tem que corresponder às expectativas sociais também. Então, todo mundo é igual a todo mundo? Não é. Cada um tem suas características, né? E querendo ou não, na escola, acaba formando alguns grupos que têm algumas características similares, né? Sim. Que gostam das mesmas coisas e tudo mais. E se esse adolescente, ele começa a perceber, ou sentir, né? Na verdade, às vezes nem é verdade, mas ele sente que ele não está se enquadrando em nenhum grupo, então eu sou um estranho no ninho, né? O que eu estou fazendo aqui? Aí eu chego em casa e não tenho das pessoas que estão ali comigo uma receptividade bacana, um entendimento, na verdade, né, bacana, e isso aí já... Uma atenção, um carinho, né? E aí é um reforçador, na verdade, né? Reforça, exatamente, reforça o seu pensamento de que eu não sou ninguém vai gostar de mim, eu sou diferente de todo mundo. Não tenho com quem dividir, então aquilo vai ficando dentro, o inconsciente fica cheio, transbordando. Aí já acaba interferindo na parte de rendimento escolar, aí vem com notas baixas, aí o pai chega, mas a única coisa que você faz na vida é estudar, mas deve ser um burro mesmo, só sendo burro pra fazer. Aí... É mais um motivo, né? Então até meu pai falou, porque eu sou burro mesmo, né? Isso é uma coisa muito importante, gente, o que a Laís falou agora, que se meu pai falou, então é porque eu sou burro. Os pais, os 6 pais, vocês não sabem o poder que tem a palavra que vem de vocês, né? Tanto para o positivo quanto para o negativo. E se a gente sabe que o ser humano ele é assim. 10 coisas positivas que se fala não tem a importância do que uma negativa. O peso, né, que vem. Isso é qualquer ser humano. Então, isso quando vem dos pais para a criança, ou agora a gente está falando do adolescente, para o adolescente, é uma força maior. Né? Então, assim, é diferente se a professora falar, poxa, João, você é burro, hein? Do que se um pai falar, ô, João, você é burro mesmo, né? Então, eu acredito piamente no que meu pai está falando, porque é meu pai que está falando, é minha mãe que está falando. Né? Então, para os pais, vale aí uma reflexão de como falar com a criança, né? Ou com o adolescente. Né? De que forma que eu devo falar? Eu não devo passar a mão em tudo e deixar de fazer o que ele quer, não. Não é isso. É sentar e conversar, mas saber o que falar, pensar antes para falar. Sabe que às vezes tem até um efeito contrário. Quando que a gente pode só reforçar o negativo, né? Então, assim, se a criança chega e fala, ai, como foi na escola? Ai, foi tudo bem, então tá bom. Ou então, aí acabou o assunto com o pai ali. Aí no outro dia chega, ai, tive um problema, tirei nota baixa. Mas você tirou nota baixa? Como assim? Como você fez isso? O que vai acontecer? De repente, porque tudo é a forma que a criança encarou a situação e não o que realmente foi a situação. Então, para a criança foi, quando eu tiro notas baixas, eu recebo a atenção dos meus pais. Quando eu tiro uma boa nota, eles só falam, ah, que legal, e segue a vida. Né? Então, para você pode estar sendo algo, um castigo, de repente, uma bronca. Mas para a criança pode, nossa, meu pai finalmente me deu atenção. Então, tudo que a gente fala, a gente precisa ter muito cuidado. E uma coisa que você consegue fazer sem erro é sempre reforçar o positivo da criança. Eu gosto muito quando você vai dar bronca, ou a criança chegou com o boletim escolar.
E aí em matemática... Aquele mar vermelho. Né, o mar vermelho. Mas de repente teve alguma coisinha lá, educação física, artes. De repente veio uma notinha melhor. Geralmente, né, você é um pouco... Ou você... Ninguém é bom em tudo, a gente precisa saber. Então, às vezes, tem uma nota mais alta em português e uma bem baixa em matemática. Sim. Então, você vai falar, nossa, parabéns, eu vi que você se dedicou aqui e tal. E aqui, o que aconteceu? Porque você não vai brigar, acabar, falar, você não sabe fazer nada, a única coisa que você faz é estudar e não consegue fazer direito. Vai procurar entender, né? O que aconteceu? O que você fez em português, que você tirou uma boa nota, que você não fez em matemática? Né? Como que a gente pode fazer juntos para que essa nota melhore? Né? E criando caminhos para isso. Né? Sim, eu acho que é entender. Né? Eu acho que, principalmente na fase da... Aliás, eu acho que a gente tem que pensar no lá atrás. Né? Se você constrói com o seu filho desde criança, desde bebê, a questão do diálogo, do parar para pensar para depois falar, né? Ouvir o que ele tem para dizer, e aí isso vem construindo. Quando chega na adolescência, eu acho que vai ser muito difícil esse adolescente não saber se resolver. Né? Então eu acho que começa lá do começo, lá de bebezinho. Claro que se uma criança de repente tem algum problema, você também não precisa se crucificar, porque eu fiz tudo errado. Problema, sim. Né? Calma. Sim. Ninguém é perfeito. Então, todos nós, infelizmente, temos alguma questão que precisa ser resolvida até na vida adulta por conta de alguma coisa que aconteceu na infância. Sim. Eu não gosto muito de falar de mim, mas vou dar esse exemplo só, que é um exemplo bem básico, né? Eu nunca tive, assim, um problema psiquiátrico. Eu acredito que a criação que os meus pais me deram foi muito boa. Sei que foi o melhor que eles puderam fazer e gosto muito do que eles fizeram por mim. Mas ninguém é perfeito. Então, minha mãe, ela tem pavor de água. Então, ela sempre falava... Eu chegava no mar, ai meu Deus do céu, cuidado, água na canela, sabe assim. Então, acabei levando isso pra minha vida. Né? Então, hoje, eu tava com um filho de uma amiga na piscina e eu ficava desesperada vendo o menino. E o menininho fazia natação, então ele nadava, de 2 anos, gente, 2 anos e meio, nadando, super bonitinho. E eu, ai meu Deus, cuidado. Então, eu preciso tomar cuidado, preciso me resolver. Quando eu fui perceber isso, fui perceber agora. Então, eu preciso elaborar isso dentro de mim, me resolver para que quando eu tiver meus filhos, eu não faça a mesma coisa com eles. Sim. Né? Então, assim, ninguém é perfeito. Tudo que a gente faz tem consequências positivas e negativas. Sempre você vai errar. Não tem como ser perfeito. Sim. Mas a gente vai tentando acertar também. Né? Em cima do que errou, né? Eu acho que isso é importante. Eu gosto de deixar bem claro que quando eu falo em relação às crianças, aos adolescentes, do diálogo, não é que eu estou dizendo assim que não é para dar uma bronca, que não é para pegar no pé, que não é para exigir. Não, pelo contrário. É para fazer tudo isso, dar bronca, exigir, querer responsabilidade e tal. Só que é a forma de fazer isso. Entendeu? O que muda é isso. É a forma, é a maneira como você coloca as palavras, é a maneira como você reforça aquilo que não tá legal, né? Porque às vezes a gente faz inconscientemente. A gente não percebe, Olha, fazer o melhor. A Laís né? falou, olha, mas tirei 10. Pô, que legal. E ai, nananana. Nossa, tirei 3. Pelo amor de Deus, fica 3 horas falando sobre aquele 3 que não foi legal. Né? Então, assim, é esse o cuidado que vocês pais devem ter em relação ao como lidar com os seus filhos, né? Seja criança, seja na adolescência. Na adolescência é pior porque, como a gente disse, existem mudanças que são internas e externas, né? Então requer aí um cuidado mais de sensibilidade mesmo, né? De como eu posso agir sem prejudicar aquilo que já está meio balançado, confuso. Outro motivo, né, outro gatilho aí para
possível depressão é o tal do bullying, né? Que sempre existiu, né? Mas acho que ninguém tinha colocado um nome. Você acha que isso é uma questão, é uma atual, faz parte do universo do adolescente, prejudica até que ponto, enfim, o que você pensa sobre o bullying? Esse assunto a gente vai falar com mais profundidade num vídeo aí mais pra frente sobre o bullying, tá? Então agora é só uma... Pra só dar uma passadinha, né? O bullying sempre aconteceu, né? Sempre existiu. E é até comum a gente ouvir as pessoas falando, isso aí sempre aconteceu comigo, nunca morri por isso. Isso aí é falta de apanhar. Essa coisa ligada ao bater que resolve, né? A gente ouve muito, né? Assim, principalmente dos mais velhos e tal. Mas é algo que sempre aconteceu mesmo. Agora tem um nome bonito, né? Pra isso. Mas que ainda sempre foi e ainda é algo que machuca muito. Porque uma pessoa, a gente já falou aí, né? A pessoa tá se sentindo já, não faço parte de grupo nenhum, já tá se sentindo um monte de coisas negativas sobre si. E aí vem alguém e reforça aquilo. Alguém. Né? Porque sempre junta muita gente pra fazer aquilo, né? Então junta um monte de gente, de repente alguém espalha um boato e todo mundo vai na ideia e vira uma bola de neve, a pessoa vai indo naquilo. E isso faz muito mal, traz um sofrimento muito grande. A gente falou já, né, do exemplo bem banal que é a espinha, mas a pessoa pode ter espinha, sofrer, sentir que não tá bonito e tal, mas passar por isso de uma forma positiva, da melhor, assim, da medida do possível, né? Então, assim, vai achar feio e tal, mas consegue sobreviver àquilo e não vai interferir em outros aspectos da vida. Mas aí se tem um monte de gente que fica olhando pra você, te dando apelidos por você ter espinha, te deixando você de lado por você ter espinha, fazendo piadinhas com você por você ter espinha, ou por ser mais gordinho, por ser mais magrinho, por ser mais alto, por ser mais baixo, por tudo, tudo é motivo, né? Pra você sofrer um bullying hoje em dia. Isso vai reforçar aquela sua ideia de que você não é legal, que você é feio, que você é isso, você é aquilo, e é um gatilho muito grande que pode levar para depressão, sim. Eu acho que é importante para os pais essa questão do que, na minha época sempre teve isso, eu nunca morri. Sim, hoje morre. Né? E será que naquela época realmente não morria? Ou será que a gente não sabia? As pessoas não morriam por dentro, de repente? E às vezes poderiam morrer fisicamente, morrer mesmo, e a gente não sabia. A causa poderia ser outra na opinião das pessoas e não, né, por conta de um ato do bullying mesmo. Enfim, eu acho que é importante a gente entender que o que você ouve é diferente do que eu ouço, né? O que cai no seu ouvido de um jeito, cai no meu de outro, né? Então, assim, não dá pra gente colocar tudo numa panela só e falar assim, esse daí sempre teve, então dá pra seguir. Sempre teve na nossa época, mas na nossa época não tinha 1/3 das informações que tem hoje. Não tinha internet, porque hoje você pode fazer bullying virtual, você pode fazer bullying de todas e de diversas possibilidades, que na nossa época não tinha, né? Enfim, eu acho que o mais importante é a gente parar com essa questão do que foi. A gente tem que saber do que é, do que está acontecendo agora, hoje. Porque a gente vive num outro momento, a gente vê na história, né? Sempre que a gente vai estudar alguma coisa, sei lá, arte, a gente tem que estudar o momento histórico em que acontecia aquilo. É a mesma coisa. Era outra situação, era outro tipo de família, era outro tipo de... E se a gente for, assim, radical nesse sentido, como geralmente a sociedade impõe, os adultos, né, impõem para os seus filhos, então, na época, sei lá, da colonização, enforcavam as pessoas em praça pública, seja se elas fossem boas ou não, enfim, não se tinha uma apuração dos fatos e tal. Então, hoje vai ser assim também.
O que foi antes vai ser assim. Antes queimavam as bruxas, que eram as pessoas que trabalhavam com a coisa mística e tal. Então hoje, quem trabalha com astrologia ou sei lá o que, vamos queimar. Não. Então a gente tem que parar para pensar. Se é para ser radical, então vamos ser radical. Né? Então a gente tem que viver o que é o hoje. O que os nossos jovens, o que as nossas crianças estão necessitando hoje. O que a gente tem nas nossas mãos, como pais, como professores, como terapeutas, o que a gente tem nas nossas mãos e que a gente pode ajudar. Eu acho que esse que é o principal. Né? Concorda comigo? Concordo, sem embaixo. Bom, eu acho que um assunto aí, já que a gente está falando dessa questão da adolescência, e de como em alguns momentos eles são influenciáveis, né? Alguns momentos, muitos momentos, né? Ou são influenciáveis pelo social mesmo, porque está todo mundo fazendo, eu vou ser o único da turma que não vou fazer. Então a gente sabe que o adolescente tem, por estar confuso internamente, ele tem essa tendência a ir, Maria vai com as outras, né? E a gente está vivendo aí um momento bem complicado em relação a isso e a internet, como eu acabei de falar dessa questão do bullying virtual e tudo, que é essa coisa da baleia azul. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque tem tudo a ver com o adolescente, tem tudo a ver com a depressão, né? Porque é mais um gatilho aí, então a gente tem gatilho para tudo quanto que é lado, né? E muitos prontos para atirar. Né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse boom aí dessa baleia azul. A gente vai dar um pouquinho a nossa opinião e falar um pouco sobre, a Laís principalmente, sobre o que interfere mesmo na vida do adolescente. Então, pessoal, tudo isso vocês vão ver no próximo vídeo, que a gente vai direcionar para esse assunto, né, da atualidade, que é da baleia azul e da série 13 Reasons Why. E aí a gente vai conversar com mais profundidade, até para conseguir passar para vocês o que a gente entende enquanto profissional, a Laís na área dela, eu na minha área, e tentar transmitir da melhor forma possível para vocês, para os pais, para os próprios adolescentes, que eu espero que também assistam o nosso canal, para os professores, enfim, para todo mundo aí, certo? Então a gente chega aí ao final de mais um vídeo, espero que vocês compartilhem, curtam, deixem aí o seu like, enviem as perguntas, porque pra gente, como a gente já disse aqui, como eu sempre disse desde o início do canal, é super importante e é o objetivo do canal, tirar as dúvidas, né? Na verdade não é que a gente vai resolver, mas essa troca de informações que é importante, certo? Então, beijo, até o próximo vídeo. É hora de pensar, hein?